relacionado à estadia, custo de vida, como que funciona? Na verdade, assim, muita gente, inclusive australiano, eles dividem casa com as pessoas, né? O australiano é diferente do brasileiro. O brasileiro geralmente sai de casa depois que casa, né? Casou, sai de casa e vai morar com seu marido ou com a sua esposa. Na Austrália, basicamente, depois dos 18, 19 anos, a galera já sai da casa dos pais. Meio que os pais também chotam, assim. Já acabou o aluguel, tá expulso. E aí a galera vai e divide casa com o pessoal, né? Eu cheguei, a minha primeira acomodação era no centro da cidade, mas assim, eu dividia quarto com outras 3 meninas, era horrível. Mas isso foi, sei lá, 2 semanas, eu acho, naquele apartamento. Brasileiras, estrangeiras? Era a vaga de uma brasileira que estava no Brasil de férias, a Ju estava no Brasil de férias, a minha amiga até hoje. A gente se conheceu pela internet, um grupo. Eu postei lá, gente, estou indo para a Austrália tal dia, preciso de um quarto para ficar pelo menos 2, 3 semanas. Aí ela me mandou uma mensagem em inbox, Ellen, eu estou indo para o Brasil, você quer ficar no meu quarto? As outras 3 meninas eram uma da Lituânia, uma do Vietnã e uma, não lembro onde era. Mas assim, eu não falava inglês, então, tipo, as meninas tentavam falar comigo, eu não entendia porra nenhuma e só falava Isso que eu hi. ia perguntar. Foi a primeira estadia que você teve, né? Assim que você chegou. E esse contato aí deve ter sido muito engraçado, né, meu? Foi horrível. Aí o cara na casa mandou uma mensagem pra ela: essa menina não fala inglês nem. Meu Deus do céu. Enfim, não falava mesmo. E era horrível, você, tipo, dorme numa beliche, embora, assim, a Ju deixou pra mim tudo muito, sabe, bilhetinho, ela me deixou assim em casa. Mas eu não estava acostumada a dividir quarto, né? Então foi uma experiência, foi bom porque a Ju me deixou um espaço extremamente fofo. Eu vi que eu era muito bem-vinda ali. Pô, que Mas legal. mas foi ruim porque, cara, tipo, você tá dividindo o quarto com 3 meninas que você nunca viu na vida, que não falam no seu idioma, que, tipo, acende a luz, sei lá, 5:30 da manhã e o problema é seu que você tá dormindo. Enfim, mas foi 2, 3 semanas só no máximo. Tá, e o custo de vida lá em relação à estadia mesmo, água, luz, como funciona? Na verdade, a água geralmente, né, pelo menos em todas as casas que eu morei, não posso te dizer que é 100%, a água a gente não paga. Tá incluso no aluguel. Uhum. A maioria das pessoas vai morar em casa de alguém que está alugando pela imobiliária e vai alugar um quarto na casa deles, só que vai ganhar dinheiro em cima de você. Inclusive, esse é um business na Austrália bem... Muita gente vive disso. Alugar casa com a imobiliária e alugar os quartos. Inclusive, muitos ilegais, porque tem casa que é, tipo, comporta 4 pessoas, eles colocam 8 para ganhar em Nossa. cima. Tem muito isso, muito mesmo, sim. Então, foi o caso, inclusive, dessa primeira acomodação que eu tive. Aí, a partir daí, eu falei, cara, eu não quero mais isso. Aí, fui morar num outro lugar, dividi quarto com um brasileiro. Mas era, tipo, a casa tinha um quarto, era bem pequeno, é o que a gente chama de estúdio. A irmã dele estava no Brasil e eu fiquei no lugar dela. Então, eu dividia quarto com ele. Só que eu não aguentei ficar o período inteiro que eu tinha combinado, porque um dia eu acordei com uma barata, assim, na cabeceira da minha cama, e eu tenho horror a barata. Só que, assim, na Austrália só tem barata, né? Tem muita barata. Quase não tem bicho na Austrália, né? Não, que não. Mas as aranhas eu me dava bem com elas, eu não matava nem nada, colocava num potinho e colocava no jardim, era tranquilo com as aranhas, mas barata não dava, assim. Enfim, aí... Eu te entendo. E essa menina também, ela não estava ganhando dinheiro em cima, mas ela estava ganhando no sentido de que ela não estava pagando aluguel enquanto ela estava no Brasil. Aí depois eu saí, fui para uma outra casa que também ganhavam em cima do aluguel, enfim. Aí eu cansei dessa vida, falei, quer saber? Vou procurar lugar em que eu possa trabalhar em troca de acomodação. Legal. E aí fui, fiz isso. Eu morei numa mansão, assim, maravilhosa, uma vista sensacional, tipo, um lugar perfeito. Um apartamento de um cômodo gigante só para mim, com uma vista maravilhosa.
Só que a mulher, com o tempo, me fez de escrava. A gente combinou uma coisa, ela cumpriu 3 meses, ela cumpriu o combinado, os outros 3 meses ela não cumpriu. E aí, tipo, quando ela percebeu que eu já tava para sair, ela me mandou embora. Normal. Aí beleza, saí de lá, falei, cara, na boa, sabe o que eu vou fazer? Vou alugar no meu nome. E isso é uma coisa interessante de se falar, porque muito estudante fala, nunca vão aprovar, a imobiliária não vai aprovar a minha documentação porque eu sou estudante. Cara, tenta. Foi difícil? Foi. Tentei vários, recebi vários não na minha cara, mas tinha um dinheiro legal. que nesse uma dica importante, né? Porque assim, nesse lugar, como eu trabalhava muitas horas, além de trocar o meu trabalho pela acomodação, ela ainda me pagava um valor até mais alto do que a média de mercado lá. Me pagava um valor bem bom, na real. Pô, que legal. Você, quando foi para a Austrália, você foi direto para Sydney, certo? Eu só fiquei em Sydney, morando só em Sydney. Conheci outras cidades, mas para passear, para viajar. Morando mesmo com a pessoa. Em questão de legalização de visto, permanência, você teve um visto negado enquanto você estava lá também, né? Tive. Inclusive, é uma coisa interessante se falar. Se você está aqui no Brasil, tentando ir para a Austrália, seu visto é negado, tipo, não tem muito o que fazer, a não ser você tentar de novo no futuro. Mas se você está na Austrália já num visto, você tem o visto negado, você tem como fazer uma petição para a corte, que é o tribunal deles, né? E foi isso que eu fiz. Na verdade, assim, o meu mundo desabou. Isso foi o último visto, tá? Eu tive 4. Quanto tempo? O último seria para 2 anos e meio. 2 anos e meio. Esses últimos 2 anos e meio. Acho que era meu 4º visto que eu estava aplicando. Eu apliquei outros antes que foram aceitos, aprovados. Né? Aprovados. Enfim, aprovei esse visto, negaram esse visto, alegando que eu estava ganhando tempo na Austrália, o que na verdade é real. Né? Tipo, eu não consegui provar que eu estava ali para estudar, porque eu realmente não estava. Enfim, foi uma falha, eu acredito que tenha ocorrido uma falha da agência e da pessoa, da despachante que fez o meu visto, e na época eu fiquei mal, fiquei puta da vida. Só que, cara, tipo, depois de toda a minha jornada de lá para cá, eu vi que, na verdade, isso foi uma coisa boa. Tanto que eu não tenho mais raiva de ninguém, não tenho, né, tipo, passou, entendeu? Era para ser assim. Então, esse visto foi negado. E aí, o que aconteceu? Eu descobri que eu podia aplicar, fazer uma apelação para a corte e ganhar tempo. Porque, assim, eles falaram, você vai ficar mais ou menos 1 ano a mais, só que nesse ano eu não precisava ir para a escola, então eu não precisava pagar a escola, porque eu não precisava ir para a escola, porque, na verdade, o que ferra a vida de estudante na Austrália é ter que pagar a escola, que é super caro. Mas, assim, você tem que pagar porque você tem que ir para a escola porque você é um estudante. Só que, assim, eu não precisaria, se eu entrando com essa apelação, se eu quisesse ter chances de, quando eu fosse para o tribunal, o juiz virar para mim e falar, não, você é uma estudante legítima, você pode terminar o seu tempo de estudo na Austrália. Então, eu teria que ir para a escola todo dia, bonitinho, ter as minhas frequências corretas, ali. Trabalhos, para ter chance de ir para o tribunal e o juiz falar, não, beleza, você é uma estudante legítima, pode terminar. Ou eu podia simplesmente largar tudo e aproveitar para trabalhar o máximo que eu pudesse, juntar uma grana e dali 1 ano eu ir embora. E foi a decisão que eu tive. Só que eu dei sorte, porque o tribunal estava bem atrasado. Então, assim, para você ter noção, se o meu visto tivesse sido aprovado, o final do meu visto aprovado seria 7 de abril desse ano. Com toda a confusão que deu, que eles estavam com atraso, o prazo máximo de eu deixar a Austrália foi 18 de março, ou seja, menos de 1 mês antes. Então, para mim, valeu a pena, porque eu fiquei esses 2 anos lá, sem precisar ir para a escola, sem precisar pagar a escola, que era a melhor parte. E foi por causa do negado que eu consegui várias coisas. Dentre elas, a oportunidade de ser convidada para ser patrocinada nesse bar,
e ter um visto de trabalho, que na verdade depois tenho toda uma história aí por trás, mas no final acabou não dando certo nesse momento. Mas é uma coisa que... Então você voltou para o Brasil, então não foi nem por escolha própria, então, foi porque o seu visto realmente chegou ao fim. Na verdade foi uma escolha, porque poderia ter aplicado esse outro visto. Mas tem um monte de detalhes aí que eu não gostaria de abrir, mas nesse momento eu optei por não aplicar. Entendi. Então eu estou aqui, e aí só não esperava que eu fosse... Eu já tinha a passagem comprada quando veio a pandemia, então eu não esperava que eu fosse cair aqui no meio da pandemia. Então talvez eu tivesse tomado outras decisões. Mas assim, inclusive para você ver que eu te falei, né? A agência ajuda, mas na verdade a ajuda maior que eu tive foi... Hoje é minha amiga, mas na época era uma agente de imigração que eu contratei. É muito importante, se você tem vontade de ir para a Austrália para ficar, para ter um patrocínio que eles chamam de sponsor, né? Se você tem vontade de ir para ficar e não só para passar um tempo, é muito importante que você consulte um agente de imigração credenciado. Inclusive, eu conheci... Ela é brasileira, o nome dela é Lohane. Inclusive, posso passar o Instagram dela, né? Porque ajuda bastante. Sim, eu coloco. Pode passar, que eu coloco na descrição. É o @Making Australia Home. Legal. E o nome da assessoria que ela trabalha é Soul Migration. Ela é muito boa, foi ela que salvou a minha vida. Assim, e detalhe, eu tinha contratado ela em um outro momento da minha jornada, para ver as minhas possibilidades de visto. E no fim, ela, mesmo assim, eu tendo contratado ela antes, na verdade foi ela que ajudou e que me deu um norte, que me ajuda. Cara, ela é um anjo na minha vida, eu amo essa mulher. Ela é sensacional, tipo assim, para todo mundo. Então, assim, foi graças à ajuda dela e também desse rapaz da Hello Austrália, que, tipo, nem foi com eles, tá? Não foi eles que fizeram meu último visto negado, foi outra agência. Inclusive, foi outra pessoa também que me ajudou, por isso que eu toco de novo na tecla. Se você quer ir, escolha uma agência boa, velho. Escolha uma agência boa. Hoje, então, para você poder ficar definitivo na Austrália, as maneiras de você ficar é ou casando com australiano ou com patrocínio de trabalho, correto? Mas casando tá fora de cogitação, não tenho interesse. Inclusive, quando eu fui chamada para... Quando eu fui convidada para ter o sponsor, eu falei, tipo, o melhor tapa na cara de uma galera que falou, tá indo para a Austrália... Isso aí é para casar, né? Mas é foda também, por outro lado, sabe por quê? Porque eu acho que isso me bloqueou muito. Porque eu conheci muito cara legal. De repente eu poderia, sim, ter tido alguma coisa legal, verdadeira, mas eu acho que rola por trás esse preconceito, essa coisa das pessoas cobrando, você quer um visto? Eu acho que eu me bloqueei um pouco, para ser muito sincera, porque eu tô errada. Mas eu Você chegou a namorar? Hã? Você chegou a ter um relacionamento, namorar lá na Austrália com alguém? Cheguei a ficar muito tempo com uma pessoa, mas não tem muito esse rótulo de namoro na Austrália. Tipo, os caras não chegam, e aí, Ellen, quer namorar comigo? Tipo, não. Você tá ficando muito tempo, vocês estão juntos, entendeu? Entendi. Australiano, ele? Australiano, é. Legal. Então, e não só australiano, porque, tipo, a galera acha que é só... que nem quando eu me relacionava com um brasileiro, por exemplo, contava para as pessoas aqui no Brasil, pô, você viajou 13 mil quilômetros para ficar com um brasileiro, não sei o quê, enfim. E também nunca ninguém tá feliz, né? E aí você tá com a australiana, e aí já vai ficar na Austrália, não sei o quê. Então tem isso. Mas assim, velho, a Austrália é um país multicultural. Você não vai achar só brasileiro e só australiano. Você vai achar gente do mundo todo. Sim. Na verdade, a pessoa que me apaixonei nem era australiana, era um sueco. Então, tipo, né? Mas enfim, eu tive algumas oportunidades, se eu quisesse mesmo, tipo, tentar forçar a barra para ficar com alguém? Tinha, mas não era, a minha intenção nunca foi, entendeu? Sim. Se você casa, por exemplo, com um australiano, você ganha o visto definitivo. E se você separa, você continua com o visto? Sim. Mas é todo um processo. Não é simplesmente você ir lá casar e, no dia seguinte você é cidadã. Mas deve ter gente que faz isso por interesse, certeza. Tem das duas partes, viu, Dan? Tem das duas partes. O pessoal fala só que mulher é interesseira, mas na verdade eu conheci muito homem.
Tanto homem quanto mulher, certeza. Inclusive, muita menina que eu conheci, meninas gringas, né, que eu conheci, quando eu falava que era brasileira, brasileiro é bom só para sexo. Brasileiro, tá? Homem. Brasileiro. As meninas falavam, meu, tem um trauma de brasileiro. Porque, tipo, né, como eu falei de novo, é uma não é uma generalização. Sim, mas O que eu rola esse preconceito, né? falo, meu, brasileiro é infiel. E assim, rolava, e rola, e tem sim. Mas também tem gente que, meu, tipo, faz acordo, né, com a pessoa e fala, ó, vamos fazer um acordo, o que é ilegal, tá? É ilegal, obviamente. Então, assim, tem um casamento de fachada, compra o visto e. Nossa, Ó, punk, né? Alimentação muda muito da nossa totalmente. comida, arroz, feijão e batata frita? Não. Primeira coisa que todo mundo na Austrália acha muito estranho, que a gente junta 2 tipos de carboidrato na mesma refeição. Tipo, ou você come arroz ou você come purê de batata. Você vai comer arroz e batata frita, ou arroz e purê de batata. Tipo, foi muito engraçado isso. No começo, todo mundo que via o meu prato me perguntava. Achava o bico, né? E é tão engraçado que hoje em dia eu, Ellen, acho um absurdo você misturar 2 carboidratos. Olha como muda, né? Sim. Mas assim, para Acostumou começar. bastante. Oi? Se acostumou, né, com a rotina lá, né? A Austrália não tem um prato típico, por exemplo. Qual é o prato típico da Austrália? Tem gente que fala carne de canguru. Não é um prato típico da Austrália. É uma coisa que você acha com mais facilidade, mas não é um prato típico. Você comeu? Comi sem querer. Eu não sabia. Como assim? Como assim come sem querer? Te enganaram? Não, pegou uma peça em mim. Porque eu falei, não, eu nunca vou querer carne de canguru. Não quero experimentar. Só que ela me E é enganou bom? e eu achei muito dura. É muito marcante, assim, sabe? Foi por isso que eu percebi. Eu falei, cara, essa carne tá estranha, tá dura. Ela, eu te enganei, é carne de canguru. Coitadinho dos cangurus, tão bonitinho, virou ensopado. E outra coisa, essa coisa que você vai achar canguru na rua em Sydney não é bem assim, não, tá? O pessoal acha que vai encontrar canguru na rua, não vai. Mas você chegou a encontrar lá, você deu uns rolês lá, você encontrou, né? E você dá uns rolê, você encontra, mas é que a pessoa fala, é que nem gringo acha que você tá andando pro Brasil, você vê macaco, você vê ursa pintada, e não é assim. Girafa na Amazônia. Acha que você vai chegar na Austrália, no Sydney, no meio da cidade, você vai encontrar canguru, não é assim. Mas É, sim, tem, óbvio que tem bastante. Mas, enfim, já até perdi o fio da meada. Eu começo a falar e não paro. legal. E, Crocodilo também. meu, na sua experiência, assim, na sua adaptação, né? Fora, tirando a saudade da família, né? Qual que você acha que foi a parte mais difícil de lidar durante a estadia? Eu acho que foi justamente preconceitos em geral, sabe? Depois que eu comecei a entender mais o inglês e me tornar um ser pensante em inglês, eu comecei a questionar muitas coisas que antes eu achava que era perfeito na Austrália. Não é. Porque você chega lá, você acha que tudo é perfeito. Não é. Então, assim, tipo, eu comecei a relembrar momentos que eu tive antes e que eu sofri preconceito por ser imigrante, que eu na hora não me liguei. Não conseguiu captar, né? Então, eu acho que sim, é o preconceito, porque, tipo, as pessoas fazem piada do seu sotaque, as pessoas fazem piada de alguma coisa que é da sua cultura. Então, eu acho que foi a parte mais pesada mesmo, foi a parte do preconceito, sem contar que meu pai morreu quando eu estava lá, né? Então, isso foi realmente a parte mais difícil de superar, até Isso porque que eu ia te perguntar agora. O episódio mais triste que você viveu enquanto você estava lá. Não tenho dúvida que foi a perda do seu pai. Você não foi. conseguiu vir para o Brasil? Na verdade, foi assim, eu vim para o Brasil para eu ser madrinha do casamento da minha amiga. Então, eu vim para cá, eu tinha 10 meses de Austrália, eu nem tinha visto para voltar, então nem era garantia que eu ia voltar. Também, outra parte da minha jornada que, assim, teve muitos altos e baixos, né? Enfim, a princípio eu não ia voltar, fiz despedir de tudo.
Aí eu vim para cá, apliquei outro visto, vi meu pai estava ótimo, estava todo mundo bem, estava tudo muito bom. Curti o Brasil, voltei para a Austrália. Cheguei lá, eu não tinha, assim, 10 dólares na minha conta. Eu tinha um lugar que eu já morava, que eu deixei uma pessoa lá no meu lugar, para eu não precisar pagar aluguel lá. Deixei uma pessoa morando na casinha que eu morava. Essa parte eu já morava sozinha, mas eu morava sozinha, eu falava que era um quarto de boneca. Que era literalmente a porta de um guarda-roupa. Dentro tinha uma mini cozinha. E aí, eu estava tudo muito bom, muito bem. Voltei para a Austrália 3 semanas depois. Perdi o meu passaporte no aeroporto. Chegando na Austrália, perdi meu passaporte. Perdi uma pasta com os meus documentos e o meu passaporte. 2 dias depois, o meu trabalho ficou me esperando, tá? Eu tinha trabalho. Sim. 2 dias depois, eu perdi um dos meus trabalhos de manhã. Fui que eu era babá nessa época, que eu esqueci de citar, que eu fui babá também. Eu era babá, só que eu tinha 2 famílias que eu cuidava, uma de manhã e uma tarde. Aí eu estava no da manhã, ela me dispensou. Fui para o trabalho da tarde, eu estava no trabalho da tarde, minha mãe me ligou. Foi a pior notícia que eu tive na vida, que o meu pai tinha morrido. E aí, assim, tipo, o meu mundo desabou. Falei, beleza, cadê o passaporte? Não achei o passaporte nem a pau. E aí eu não pude voltar. E assim, é uma viagem muito longa, não ia dar tempo. Por mais que meu pai, eu moro em São Paulo, meu pai morreu no Rio Grande do Sul, então também tinha o tempo de trazer o corpo dele para São Paulo. Mas mesmo assim, a matemática não ia fechar. E outra coisa, eu não tinha dinheiro assim para nada, eu tava duraça. Tinha gente para me arrumar dinheiro para ir pro Brasil? Tinha, porque assim, eu não posso reclamar em relação à amizade, família, nada. Sempre tinha um colo. Eu tinha como voltar, mas assim, se eu voltasse para cá, eu não ia ter dinheiro para voltar para a Austrália, eu não ia ter como voltar para a Austrália. Eu falei, cara, ninguém mais do que o meu pai quer me ver bem, quer que eu realize os meus sonhos. Foi isso que me acalmou, tipo, meio que eu tive uma conversa com ele, eu falei, pai, primeiro que assim, eu ia chegar, não ia dar tempo de pegar velório, ter enterro, nada. Eu ia chegar mais para consolar minha família mesmo. E aí eu falei, cara, eu vou ficar. E aí eu fiquei, e minhas amigas daqui, minha família, tudo consolaram, né? A minha mãe, enfim, meus irmãos. E graças a Deus eu não voltei. Não é uma coisa que eu me arrependo assim de jeito nenhum. Porque depois a minha vida andou muito melhor de lá para cá. Mas é sempre um buraco, né? É sempre uma parte da história que hoje em dia já não me emociono mais falando. Hoje em dia é uma coisa completamente superada. Mas pesou. Ah, mas, pô, não tenho dúvidas que seu pai se orgulha da atitude que você teve. Sem dúvida, ele queria te ver bem realizando seus sonhos, né? E também, meu, nem adianta nada, né? Você vinha, como você falou, se acabar jogando fora todo um sonho, né, que ficou, ia ficar para trás, infelizmente. Mas acho que foi a melhor decisão você ter tomado mesmo. Eu acho que a perda do meu passaporte não foi por acaso, Dan. Sinceramente, é o que eu sinto. Eu Com acho que não foi, certeza. porque senão eu teria voltado, eu não teria pensado. Mas Exato. Você tinha pegado o passaporte e vindo embora. você tem noção, não tinha grana nem para tirar um passaporte de emergência. E, tipo, sabe, tava tudo mostrando para mim que não era para eu voltar, que não era o momento. E, assim, de lá para cá, minha vida melhorou tanto, porque o primeiro ano de Austrália foi uma bosta, só me fudi. Eu só me ferrei. Então, assim, meu primeiro ano de Austrália, eu falo, e minha mãe também fala, cara, eu não sei como você aguentou. Então, assim, aguentei porque tinha coisa melhor para vir, entendeu? Mas aguentei muita Com certeza, com certeza. Bom, esse foi o episódio, infelizmente, mais triste que você teve. E qual que foi o episódio meu que você lembra, assim, que você acha que foi o mais engraçado de todos, mais feliz que você teve lá na Austrália? Mais feliz, sem dúvida nenhuma, foi o convite desse visto de trabalho. Esse foi, assim, o meu momento, assim, o ápice da minha felicidade. Eu tive vários momentos engraçados, mas é muito engraçado quando você troca, né, uma frase por outra. É muito engraçado quando você fala uma coisa que tem uma outra conotação. Então, por exemplo, estava no bar trabalhando, aí eu fui falar para um menino que eu fiz um blow dry no cabelo. E, tipo, blow dry tipo, fazer uma escova, né? Arrumar o cabelo. E eu falei blow job é boquete. E eu falei que eu fiz um blow job.
cara, né? Tipo, era um menino de tal, e ele ficou vermelho na hora. E aí, pela gay que eu tive, eu falei, puta que pariu. Aí eu corrigi e tal. Ai, mano. São engraçadas. Tipo, eu tinha mania de falar, quando eu tava muito cansada, exausta, eu tinha mania de falar, I'm wasted. E, tipo, você usa essa expressão quando, na verdade, você tá de ressaca. Eu falei, nossa, eu tô alcoólatra, porque vira e mexe eu falava que eu tava... Todo dia? Eu não sabia. E, recentemente, que era uma expressão para falar que você estava estragada de uma noitada anterior que você bebeu muito. Pô, Usou droga. era terça-feira você falando, né? Quarta-feira você falando. Tinha muito isso, porque tipo, muitas vezes eu acabava o trabalho cedo, tinha 2 trabalhos, então eu acabava o bar cedo, e de manhã, antes de ir para o trabalho da manhã, eu ainda ia para academia, então eu sempre acordava cedo para dar tempo de fazer tudo que eu tinha que fazer no dia, entendeu? Então era. Pô, Eu virei e foi muito engraçado, porque eu precisei 5 anos e meio para aprender que essa frase eu empregava de maneira incorreta. Então, acho que as partes mais engraçadas têm a ver com você trocar palavras e falar o inglês errado. com certeza. Com quanto tempo você conseguiu se sentir mais confiante? É claro que é uma evolução, né? O inglês ele está sempre no aprendizado, mas com quanto tempo você conseguiu se virar sozinha já? Você fala, pô, tô segura, consigo sair, me comunicar. Eu demorei bastante, primeiro porque, assim, no meu começo eu me sentia segura só com brasileiro. Então, assim, todo o meu ciclo era brasileiro, amigos, peguetes, trabalho, era tudo envolvia brasileiros. Tipo, é fogo, porque, assim, muita gente me falou, não anda com brasileiros, senão você não vai aprender inglês. Cara, o problema é que, assim, não adianta, você se sente mais segura na sua comunidade. Então, Com hoje em dia, certeza. eu não falo para as pessoas, não fica com brasileiro. E foram brasileiros que me ajudaram quando eu precisei. Em relação a emprego, em relação, tipo, tinha dia que, cara, tipo, eu falei, se eu não fizer nenhuma cliente hoje, eu ferrou, eu não tenho que jantar, entendeu? E, tipo, era sempre brasileiro que me ajudava. Meu pai morreu, eram as minhas amigas brasileiras que me ajudaram, entendeu? Na verdade, eu também tive ajuda de australianos quando meu pai morreu, não posso reclamar, não. Mas, Legal. assim, eu acho que a comunidade é importante. Então, assim, Sim, eu não sei não andar com brasileiro. Mas, sim, isso atrasa o seu desenvolvimento no inglês. Isso é fato. sim. Então, eu acho que para eu me sentir ok, levou 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2. Mas eu nunca acreditei que o inglês era bom e fluente até eu ser convidada para ser gerente do bar. Quando eu fui convidada para ser gerente do bar, eu virei para o dono e falei, mas o meu inglês não é bom para ser gerente. Falei, como assim o seu inglês não é bom? O seu inglês é excelente. Tem um errinho aqui, um errinho ali, mas o seu inglês é muito bom e eu tenho certeza que vai dar certo. Não é um motivo para negar. Foi aí que eu comecei a me sentir segura e aí eu acho que eu até evolui mais. Pô, bacana. O legal é ver que toda a sua jornada foi um crescimento constante, né? A maturidade, mano, impressionante que você teve. Você tá realmente parabéns, porque não é fácil. Mulher sozinha do outro lado do mundo, passando por todos os perrengues que você passou, né? E principalmente pela perda do seu pai. Eu acho que sua história de vida na Austrália aí só é motivo para você se orgulhar, né? Graças a Deus hoje eu tenho muito orgulho, sim. E não é mulher sozinha, é mulher sem dinheiro, porque eu acho que se minha realidade financeira fosse outra, as coisas teriam sido mais fáceis, né? Óbvio, né? Infelizmente a gente vive num mundo capitalista. Mas, por Sim. outro lado, eu não teria crescido e evoluído o tanto que eu cresci e evoluí. Aquela Ellen que você conheceu em 2014, hoje em dia ela é uma outra mulher, entendeu? Então, eu, tipo, velho, a experiência de Austrália, eu acho que é uma experiência, um intercâmbio, infelizmente não é a realidade da maioria dos brasileiros, mas queria que fosse. Isso é muito Sim. importante. Acho que é um crescimento, né? Uma experiência única aí, que quem tem a oportunidade não se arrepende, né? Não tenho dúvida. E quais são os próximos planos, Eren? Quais são os seus próximos sonhos aí? Na verdade, o plano era ficar no Brasil uma média de 3 meses. Isso era o que eu tinha na cabeça, né? Só que eu não imaginei que eu fosse chegar no Brasil no meio de uma pandemia e que o Brasil fosse estar completamente jogado às traças em relação a isso. A gente, hoje em dia, infelizmente, a gente não tem uma boa administração, então, mesmo que as fronteiras de qualquer país abram, não vão abrir para brasileiro. Estados Unidos já fecharam para brasileiro.
Não dá. Se você... Austrália, qualquer pessoa... É porque a Austrália vai abrir aos poucos. Então, vai abrir primeiro Nova Zelândia, depois Ásia Pacífico e tal. Os outros... Tá programado os outros lugares. Mas em dezembro, não se sabe se brasileiro vai estar nessa leva. Tem um monte de gente que eu conheço que veio para o Brasil visitar e ficou preso. Gente que é residente lá, tá? Que tem passaporte e tal. Tá preso aqui. Por enquanto não tá permitido viagem. Não. Tá. Liberando, você volta? É possível. É possível, faz parte dos planos. Legal. Mas, na verdade, eu tenho um plano B e um plano C. Então, assim, alguma coisa irá acontecer. Hoje, se você recebe uma proposta bacana de emprego aqui no Brasil, você aceita ou vai ter que realmente ser algo tipo muito bom para você poder aceitar? Boa pergunta. Eu acho que eu aceitaria porque eu ainda vou ficar um tempo aqui. O que era para ser 3 meses, hoje, na realidade atual, vai ser pelo menos um ano. Certo. Pelo menos, né? Então, sim, aceitaria. Mas não é algo... Tanto que eu não estou procurando coisas assim muito... que me encha muito os olhos, justamente para não ter a tentação. Entendeu? Porque... Você está procurando um meio de ter uma renda, né? Trabalho comum. Muito caras, by the way, aliás. Sim. Legal. Um arrependimento e o maior aprendizado da sua jornada inteira. Um arrependimento... Eu não vi nada na minha cabeça de arrependimento, porque eu acho que mesmo as coisas que eu fiz errado, eu acho que o arrependimento foi não ter me permitido me entregar para uma relação de forma sem esse preconceito, tipo, vão achar isso, vão achar que vão aquilo. pensar em volta que só foi para lá para poder arrumar um visto. Eu acho que eu perdi oportunidades com pessoas muito boas e me acrescentariam muito, mas não é um arrependimento, assim, não é essa palavra. E o que? Desculpa. E o maior aprendizado? O maior aprendizado foi o fato de você ter que se virar sozinha para absolutamente tudo. Especialmente porque eu morei sozinha a grande parte da minha jornada lá. Eu morei sozinha. Então, assim, você tem que se virar, tipo, para tudo, para tudo. Tanto que agora, aqui em casa, minha mãe quer fazer as coisas para mim. Mãe, pelo amor de Deus, eu não sou uma princesinha. Deixa eu fazer as coisas, porque a minha mão não vai cair. E eu não quero perder o hábito, sabe, de fazer as coisas para mim mesma. Eu acho que o maior foi esse. Bacana. Bom, acho que a gente conseguiu abordar bastante assunto aí. Acho que vai dar para a galera ter uma noção sobre um pouquinho da sua experiência, aprender muito, né, com ela. E, meu, recado final, o que você tem para deixar para a galera aí, que tem vontade, né, de viver uma experiência como a sua? O que você tem a dizer para o pessoal aí? Eu acho que, assim, para quem está no Brasil planejando um intercâmbio, seja para a Austrália, seja sei lá para onde, eu acho que, assim, cara, primeira coisa, não vá totalmente cru do idioma. Hoje em dia a gente tem aí o Babel, que é pago, mas é uma mixaria que você paga por mês. Hoje em dia a gente tem Duolingo, que no meu ponto de vista não ajuda muito, mas também é uma ferramenta. Tem YouTube, que tem vários canais que ensinam inglês, espanhol, francês, italiano, enfim. Eu acho que, assim, eu me arrependo de não ter estudado mais o inglês para não me ferrar tanto como eu me ferrei no começo. Então, assim, eu acho que focar mesmo na língua do país que você vai, escolher uma agência séria para te dar essa retaguarda, porque não é só o processo no Brasil. Lá, quando você chegar lá, você vai precisar de orientação da agência. Então, para quem está aqui, o meu conselho é esse. E, assim, tentar juntar mais grana, porque senão você vai aceitar, tipo, que nem eu aceitei, trabalhar no fim de semana por $15 a hora. Então, é esse o meu conselho para quem está aqui no Brasil. E, assim, não tem medo, cara. Não tem medo, porque as coisas vão acontecer. Tá, para quem está lá, não se desespera quando se o seu visto for negado. Não se desespera. Tudo na vida tem um motivo. E, às vezes, um visto negado está vindo para você, para que você conquiste outras coisas. Hoje em dia,
meu visto negado, hoje em dia eu olho como, assim, a melhor coisa que aconteceu naquele momento. Então, assim, persiste, contrate um agente de imigração se você quer ficar, porque ele tem dicas valiosas para te dar, é uma pessoa essencial na sua jornada se você quer ficar, né? Se você quer se tornar um cidadão australiano. Então, para quem está lá, é esse o meu conselho. Pô, legal. Por cima, assim, quanto de dinheiro você precisa para poder passar, por exemplo, 6 meses na Austrália pagando uma escola boa e uma estadia legal? Uma escola boa e uma estadia legal. É que agora o dólar australiano está 3,50 a última vez que eu vi. Ontem ou anteontem. Tá 3,50. Então, assim, tá pesado hoje em dia. Na minha época, o dólar australiano estava bem mais barato. Eu acho que eu gastei uma média de 22 mil reais para ir, na Legal. época. Então é Hoje em isso, Ellen. dia é bem mais, tá? Hoje em dia eu tô chutando na faixa de 50 mil. E esse Para não é o você momento. poder passar 6 meses, faixa de 50 mil. É. Pô, legal. Muito obrigado. Foi um prazer falar contigo novamente. Mais uma vez, parabéns pela jornada aí. Foi maravilhosa e foi um prazer aí poder conhecer um pouco da história. Obrigada mesmo. E aí, se a galera quiser escrever, tirar dúvida, eu estou à disposição, porque né, eu estou aqui. Legal, vou deixar seu Insta aí também no vídeo para a galera poder te adicionar lá e quem quiser tirar dúvida, é só te mandar mensagem aí. Tá, obrigada, Vilda. É um prazer falar com você de novo e é isso aí. A gente se vê quando acabar a pandemia. Fechou, guri. Até mais, hein? Beijão. Beijo. Tchau, tchau.